Paz, meus queridos, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Estamos começando mais um programa Alicerçados no Amor de Deus. Hoje é quarta-feira, dia 13 de agosto, queridos. Como que vocês estão? Tudo bem com vocês? Deus abençoe a todos aí, em nome de Jesus, amém? Vamos fazer nossa oração. Feche seus olhos, se possível. Meu Pai querido, bendito é o Senhor, Pai. Bendito é o seu nome, bendito é o seu reino, bendito é o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça, Pai. Bendito, Senhor amado, é o Senhor, Pai, que olha para nós com olhos de misericórdia. O Senhor nos tirou de um tremendal de lama, Senhor amado, e nos lavou, nos purificou e nos trouxe, Senhor, ao teu reino, o reino da luz, Pai. Meu Deus querido, o que o Senhor fez por nós é impagável, Pai. Nós nunca vamos poder retribuir todo o bem que o Senhor nos fez, Pai. Por isso, Senhor querido, queremos aprender a nos entregar completamente, Senhor, à sua vontade, a qual nós cremos que é boa, que é perfeita e agradável, Pai. Perdoa-nos, Pai, dos nossos pecados, Pai. Ensina-nos, Pai querido, a caminhar contigo, a descansar, a esperar, Senhor, em cada palavra que vem da boca do Senhor, Pai. Nós não queremos ser como os religiosos, Pai, que não aceitaram quando o Senhor enviou seu Filho Jesus Cristo, Pai, não aceitaram, pelo contrário, tiveram inveja de Jesus. E tanto fizeram até que o viram crucificado, Pai. Nós não queremos ser religiosos, Pai. Nós não queremos ensinar o Senhor a fazer o seu trabalho, Pai. Não queremos ensinar o Senhor dizendo como o Senhor deve ou não nos abençoar, Pai. Pelo contrário, Senhor, ajuda-nos, ensina-nos, Pai, a confiar em Ti, a descansar, Pai, a viver os Teus sonhos, os Teus planos para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, levanta, meu Pai, uma igreja dependente de Ti, Senhor. Uma igreja sincera, Pai, uma igreja forte, Pai. Forte, Pai, na fé, Senhor, forte no amor, Pai querido. Em nome de Jesus, amadurecida, Pai. Levanta homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo, Pai querido. Dá dons à Tua igreja, mas principalmente, Pai, o dom do amor, Pai. Abençoa o Teu povo, Pai. Abençoa, meu Pai querido, esses meus irmãos em especial que oram comigo nesse momento, Pai. Abençoa o nosso ministério Alicerce, Papai querido, em nome de Jesus, Pai. Abençoa todos que fazem parte desse ministério, Senhor, os pastores, suas esposas. Abençoa os obreiros, Pai, os membros desse ministério aqui de Paranaguá e de cada cidade que o Senhor está levantando, Pai querido. Existem igrejas físicas, Pai, e outras que o Senhor tem promessa, Pai, que vão se cumprir. Em nome de Jesus, Pai querido, derrama Teu Espírito Santo sobre a vida desse Teu filhinho e dessa Tua filhinha. Que nesse momento o Teu povo seja cheio da Sua presença, Pai querido, em nome de Jesus, Pai. E tenho a certeza, Pai, de que o Senhor está no controle de todas as coisas e tudo que o Senhor faz é bom. Em nome de Jesus, com a autoridade que o Senhor me deu, eu os abençoo. Eu abençoo você, meu irmão, minha irmã. Sejam abençoados, sejam curados, sejam fortalecidos. Seja abençoada a sua casa, a sua família, o seu casamento, os seus filhos. Seja abençoado o trabalho das suas mãos. Em nome de Jesus Cristo, seja abençoada a sua saúde. Seja abençoado o seu ministério, isto é, o chamado que Deus tem para você. Em nome de Jesus Cristo, você que crê e recebe, diga amém. Diga obrigado, Jesus. Glória a Deus. Amém, meus queridos. Glória a Deus. Pega o copo com água ali. Vamos fazer a nossa oração com o copo com água, queridos. Em nome de Jesus, pega ali. Aguarda um minutinho enquanto eu vou arrumando algo aqui. Pega ali o copo com água, queridos. Glória a Deus. Presente ao Senhor, queridos, com fé. Meu Pai querido, abençoa essa água, Pai. Consagra essa água que os teus filhos apresentam a Ti, Senhor. Faz com que essa água seja o remédio que eles precisam, Pai, para a cura do corpo físico e espiritual. E quem beber dessa água receba a cura, Senhor. Receba o milagre, o sobrenatural, Pai. Aquilo que os médicos não podem fazer, aquilo que os advogados, juízes não alcançam, Pai. Aquilo que os especialistas não conhecem. Em nome de Jesus Cristo, seja abençoado. Amém. Glória a Deus. Podem beber, queridos, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, meus amados. Amém. Toma posse da sua bênção, toma posse, queridos, do seu milagre. Em nome de Jesus Cristo, que Deus venha ministrar no seu coração, alegrar você, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Glória a Deus. Amém, meus queridos. Então, vamos continuar a nossa leitura, né? Deixa eu pedir aos irmãos que compartilhem, queridos, essa live. Se inscreva se você não está inscrito, né? Comentem, queridos, tá? E dê o joinha lá, o like, tá bom, queridos? Em nome de Jesus. Quero mandar um abraço para vocês que estão nos acompanhando, cada cidade, né? São Miguel do Oeste, sempre conosco, irmão Roberto, irmã Elizabeth. Deus abençoe vocês, queridos, sempre.
Em nome de Jesus, Deus abençoe o pastor Guilherme, missionária Mauriele, Bituruna, obreira Suelo, irmão Rogério. Deus abençoe a nossa igreja em Bituruna também. Deus abençoe Sapucaia do Sul, irmão Maico, irmã Suzane. Deus os abençoe, queridos, em nome de Jesus Cristo, também sempre conosco. Deus abençoe o pastor Veiga, meu pai, missionária Marli, minha mãe, um beijo, pai, um beijo, mãe. Deus abençoe, em nome de Jesus. Então, em João Pessoa, né? Glória a Deus, a irmã Rosana também. Deus abençoe-te em nome de Jesus. Deus abençoe o Gary, Deus abençoe o Benjamin, tá acompanhando, né? Ele acompanhou ontem também. Um abraço, Benjamin. A minha irmã Patrícia também. Um beijo, minha irmã, em nome de Jesus. Deus abençoe, tá? Pastora Cris está acompanhando também. Deus abençoe, em nome de Jesus. A Esther, a Nicole, o Pedro está aqui comigo. Será que eu esqueci alguém, queridos? Deixa eu ver se eu esqueci alguém. Se você puder comentar aí também, meus amados. Esse programa é um programa gravado, tá, queridos? Agora são 7h25 eu tô gravando a vocês aí, tá? Então, um pouquinho antes que eu tô gravando. Glória a Deus. Então, se vocês puderem comentar, queridos, tá? Podem comentar no chat também. No chat eu consigo ver, mas não consigo responder, tá bom, queridos? Aí se você colocar nos comentários ali, se for alguma pergunta também, alguma coisa que você queira comentar, fique à vontade, ali eu consigo responder, tá? Nos comentários. No chat ao vivo ali eu só consigo ver, só entro ali e consigo ver o que foi dito. Mas nos comentários eu consigo daí mexer, né? Posso comentar, dar um like ali, tá bom, queridos? Então o teu comentário é muito importante para nós, queridos, tá? Em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Vamos, irmã Terezinha, Deus abençoe. Matinhos, Deus abençoe nossos irmãos de Matinhos. Irmã Leliane, Paranaguá, sempre também tá conosco. Deus abençoe vocês, queridos, tá? Glória a Deus. Assim que eu lembrando, eu vou comentando aqui, tá bom, queridos? Glória a Deus. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 6, queridos, né? Estamos na leitura do 1 Coríntios capítulo 6. Ontem foi uma leitura muito abençoada, né? Ontem, antes de ontem, queridos. 1 Coríntios capítulo 6. Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-las aos santos? Aqui é interessante que esse versículo ele fala muito, meus amados, da nossa espiritualidade, tá? Lembra que o apóstolo, logo no início, no capítulo 1, falou assim, olha, vocês são carnais, não espirituais, eu tenho que dar leite a vocês. Eu até ministrei um pouco sobre a característica do espiritual e do carnal, né, queridos? E aqui, mais uma vez, mostra que são carnais, ó. Quando alguém tem queixa contra outro irmão, por exemplo, alguém tem uma queixa contra um outro irmão. O que as pessoas fazem? Geralmente elas levam no juiz, entram na justiça. É um irmão com um irmão. Aí ele diz assim, como ousa essa pessoa apresentar uma causa para ser julgada por ímpios? Ou seja, as pessoas elas simplesmente ignoram, queridos, né, que a justiça de Deus está no nosso meio, está na igreja. É que a palavra de Deus é verdadeira justiça, né? Abre mão disso e acaba recorrendo, queridos, né, a pessoas que não temem a Deus. Que até assim tem autoridade para julgar, mas, queridos, você hoje, o irmão, a irmã, precisa entender isso, que nós somos hoje cidadãos dos céus. Nós estamos debaixo, queridos, né? Como que eu posso dizer? Da autoridade desse mundo, nós precisamos obedecer às leis deste mundo, porque nós estamos aqui, queridos, como peregrinos. Então, nós precisamos obedecer às leis daqui. E eu preciso prestar conta, querido, às autoridades, especialmente se os ímpios me colocam na justiça. Tá tudo certo. Agora, quando um justo, um santo, coloca outro santo, queridos, na justiça, isso mostra uma carnalidade, uma falta de temor, uma falta de conhecimento, falta de muitas coisas, queridos, né? Então, não leve, querido. Se você tem algum problema com alguém, em vez de levar a pessoas ímpias, olha aqui, ó, como ousa apresentar a causa para ser julgado pelos ímpios? E em vez de levá-las aos santos, leva aos santos, queridos, porque ali eles vão falar da parte de Deus, vão ministrar, na verdade, da parte de Deus. Então, se precisa de uma ajuda, peça ajuda ao pastor, peça ajuda ao obreiro, peça ajuda a mais um irmão, às vezes algum irmão que seja conhecido, um obreiro, queridos. O obreiro, normalmente o obreiro é conhecido por uma pessoa que teme a Deus, que vive pela fé, queridos, né? Que conhece a Deus, que já entende a importância, queridos, né? Do mundo espiritual. O obreiro tem que ser assim, tá, queridos? No nosso aí no ministério, nós não temos muitos obreiros, tá? Por que não tem muitos obreiros, queridos? Porque não é só colocar as pessoas e falar, você vai ser obreiro, e as pessoas não têm entendimento, queridos. Eu vejo isso acontecer muitas vezes, tá? Não é assim que deve ser. Primeiro que o obreiro, ele é chamado por Deus. A mesma coisa do pastor, o obreiro. A gente não escolhe ser obreiro, nós temos chamado, nós podemos ser um auxiliar,
um cooperador. Pastor, pode contar comigo se precisar. Isso não tem problema, queridos. Mas o obreiro, meus amados, é um ofício que aqueles que alcançam, né, os obreiros que buscam a Deus, Deus dá a eles muita autoridade, ousadia, queridos, né, dons especiais para obreiros, né, para pessoas. Não somente a igreja, mas o obreiro ele tem sim uma autoridade especial da parte de Deus. Então os obreiros precisam ter esse entendimento, queridos, tá? Não é só um uniforme, não é só a autoridade, a minha autoridade, não. Mas é a responsabilidade e o entendimento. Lembra que o apóstolo Paulo disse ali em Romanos, nós lemos, que ele dava testemunho que os judeus tinham muito zelo por Deus, porém sem entendimento. O obreiro ele tem que ter zelo sim, mas com entendimento. Prioridade é Deus, queridos, né? Nós não cobramos coisa dos membros, queridos, por exemplo, não se cobra coisa dos membros, né? O membro não é dizimista, não tem importância, na hora certa Deus vai ministrar, vai falar no coração dele, essa pessoa vai fazer por amor. É impossível você caminhar com Deus, vai chegar um momento que você vai ficar bem compreensível, então a pessoa vai entender, não, eu preciso, não, tá certo mesmo, não, na verdade não é eu que estou abençoando, é Deus que está me abençoando, não é eu que estou ajudando a igreja ou o pastor, pelo contrário, né? Eu estou recebendo a bênção espiritual que vem deles, né? Então esse entendimento ele vai chegando e a pessoa ela vai se colocando de maneira voluntária para fazer a obra de Deus, né? E nesse caso devolver o que pertence ao Senhor. Amém, meus amados? Mas o obreiro não, o obreiro precisa ter esse entendimento. Se ele não tem esse entendimento básico, queridos, como é que ele vai ser obreiro? Não, ou seja, o obreiro tem entendimento, ele tem o zelo, o amor, que é aquele fogo, aquele desejo de agradar a Deus, de estar com Deus, glória a Deus, mas com entendimento. Ele sabe a responsabilidade dele, ou seja, né, por exemplo, meus filhos, algumas vezes, nós íamos limpar a igreja, né? Aqui a sede é uma sede grande, né? E até hoje quem limpa sou eu, minha esposa e meus filhos. Nós que limpamos a igreja. Nós tínhamos anteriormente o obreiro que fazia, mas quem faz somos nós. Em Matinhos também somos nós que lavamos a igreja, né? E quando eles eram um pouco menores, às vezes estavam cansados, né? E, pai, acho que eu não vou fazer. Fica em paz, tá? Mas eu expliquei para eles, eu disse, filho, se nós não fizermos, quem vai fazer? Imagina se eu falo assim, eu tô cansado, eu não vou lavar a igreja. Vocês estão entendendo, queridos? Então, esse entendimento precisa ter. Imagina se eu falo assim, eu tô cansado, eu não quero pregar hoje, não. Esse domingo eu vou deixar sem pastor, sem pregação. Por quê? Porque hoje eu não tô bem, hoje eu me acordei meio borocochô, não tô com vontade. Vocês estão entendendo, queridos? Então, nós precisamos ter esse entendimento, né? O obreiro tem o horário, por exemplo, de abrir a igreja. Se ele não vai, já aconteceu algumas vezes, queridos, né? De às vezes chega lá, a igreja está fechada e os membros estão na porta da igreja. Meu Deus do céu, mas quando acontece um imprevisto, queridos, tudo bem. Não, foi um acidente, aconteceu um imprevisto, eu não consegui chegar por causa disso, tudo bem, mas, ou seja, a pessoa não tem responsabilidade, ela acha que não é importante. Ou seja, ela não tem entendimento para ser obreiro. Amém, queridos? Então, os obreiros, né? Nós temos muito pouco obreiro. Aqui na sede eu não tenho obreiro, queridos, tá? E em alguns lugares, né? As pessoas têm autoridade. Os pastores têm autoridade para levantar obreiros, né? Pastor Newton lá em Maringá, pastor Guilherme em Bituruna, eles têm autoridade para levantar obreiros, né? Mas eu sempre ministrei para eles, olha, faça com entendimento. Porque para que essas pessoas não venham se afastar de Deus, queridos, né? E acabam, depois você vê obreiros que estavam lá uniformizados na frente de Deus, depois você vê que estão desviados, às vezes. Fala, puxa vida, mas como uma pessoa era obreira? Ou seja, ela foi como obreiro sem entendimento. Mas era obreiro, mas agora está no bar, agora largou a mulher, ou largou o marido. Vocês estão entendendo, queridos? Então isso mostra que a pessoa ela não tinha essa capacidade, esse entendimento. Amém? Isso tem que ter em toda a igreja. Toda a igreja, a mesma coisa é o batismo. Eu vou me batizar com entendimento, eu vou ceiar com entendimento. Mas o que acontece é que muitas pessoas da igreja não alcançam esse entendimento, demora para alcançar. E é normal. Tem pessoas, não é assim que a gente vai, por exemplo, no colégio. Tem pessoa que está lá estudando lá o colégio e não faz pré-vestibular nenhum e passa. E tem pessoa que ela faz curso, mais curso, isso e aquilo, para poder entrar entrar raspando naquilo que ela quer. E tem pessoa que não, que ela aprende fácil. Então, no reino de Deus não é diferente, queridos, e glória a Deus por isso. Então, tem pessoas que ela tem áreas que elas abraçam aquilo, já entendi, glória a Deus, e toma posse disso. E tem áreas que as pessoas parecem que elas não conseguem ver o óbvio, que nós vemos, às vezes que alguma outra pessoa vê, mas, né, é aquela questão, né, é fácil ver a trave no olho dos outros, né.
Mas, ou seja, que vocês estão me entendendo, meus amados? Então, o obreiro precisa ter esse entendimento. Então, o obreiro tem autoridade, ele deve ter autoridade. E o obreiro, eu tô falando do obreiro, mas o pastor mais ainda, queridos, tá? Pastor sem esse entendimento não é pastor. Como eu estava dizendo, imagina um pastor, eu não vou dizimar. Esse mês eu tô apertado, não vou dizimar. Mas como assim? Pastor que tem que ter esse entendimento. Eu já até ministrei uma vez isso, né? Tinha pastores no nosso ministério, no passado, não ficaram porque eles saíram, tá? Mas eu ministrei a eles, que não dizimava no início. Como eu não cobro, eu não penso, pastor, eu não dizimo. Por que você não dizima? Não, porque eu oferto e eu oferto muito mais que eu dizimo. Eu falei, irmão, não faça isso. Não, pastor, porque não, eu sempre dou, não dá mais. Primeiro, queridos, isso é muito perigoso, porque as pessoas, elas deixam de dizimar e aquele dinheiro ela sabe que não é dela, o dinheiro é de Deus. Aí o que ela faz? Ela dá uma oferta, ela administra aquilo que não pertence a ela, ela faz aquilo que ela acha que ela deve fazer, né? É que nem fala assim, pastor, em vez de eu devolver o dízimo, vou dar um saco de cimento, vou dar 1 milheiro de tijolo para o senhor construir lá. Queridos, não faça isso. Se você recebeu um tijolo, você dá o 10% de tijolo. Se você recebeu em cimento, tá certo. Mas se você recebeu em dinheiro, queridos, faça de maneira correta. Pastor, mas o povo antigamente eles davam do cereal, da colheita. É claro, eles tinham a colheita e davam 10% da colheita, do rebanho, 10% do rebanho. E tá certo, mas nós não recebemos em produto, nós recebemos em espécie, em dinheiro. Então se deve dar em dinheiro. Então a pessoa, ela faz, olha como isso é grave, preste atenção espiritualmente como isso é grave. Ela entende que ela vai abençoar a igreja numa situação, só que ela faz com dinheiro que não é dela, faz com dinheiro de Deus. Tá entendendo que isso é perigoso? Ou seja, tá tirando de Deus para investir num outro lugar. E pior de tudo isso ainda é receber a glória que pertence a Deus. Aí o pastor às vezes não sabe, ele fala assim, nossa irmão, você foi, olha, usado por Deus. Porque você abençoou a igreja nessa hora, a pessoa ela fica assim feliz da vida, ela tá recebendo a glória que pertence a Deus, queridos. O pastor não sabe. Eu não gosto, queridos, né, desse negócio que eu já vi em igreja que tem um mural lá, tem o nome de cada um e o pastor controla o dízimo de cada um. Não, que isso é uma coisa que cada um faz do jeito que quiser. Você vai ouvindo a palavra, você recebe entendimento e você faz com entendimento. Mas não precisa eu ficar cobrando, o pastor ficar cobrando, o obreiro ficar cobrando. Pior do que isso ainda é pastor bater na porta da casa, irmão, olha o seguinte, você não dizimou esse mês. Eu já ouvi falar disso muitas vezes, queridos. Você não dizimou esse mês, irmão. Então, olha, é o seguinte, eu vim aqui buscar o dízimo. Jesus jamais permitiu isso, né? Eu faria isso, eu permitiria isso, queridos, tá? Não é o politicamente correto, é entendimento, queridos. É como a ceia, né? Na nossa igreja, no Ministério Alicerce, as pessoas às vezes elas perguntam assim, pastor, qualquer um pode tomar ceia lá? Pode, mas com entendimento. Por isso, na ceia eu sempre procuro ministrar quem pode e quem não pode. Se a pessoa ela não quer ouvir, finge que não escuta, finge que não entende, aí é um problema dela. Mas ela não pode dizer que ela não sabia por não ser avisada. Você está entendendo? Eu não tenho direito de falar, irmão, você pode participar, irmão, você não pode participar. A Bíblia fala, julgue o homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do vinho. Então, nós temos essa autoridade. Entender, olha, eu posso tomar Santa Ceia, eu sei que eu sou falho, eu abro mão das minhas falhas, eu abro mão dos pecados, eu quero seguir Jesus, eu sei que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, morto e ressurreto, o Filho de Deus, o Messias. Então, eu sei que é isso que eu sei. Então, glória a Deus. Não vou abrir mão de Jesus, eu abraço essa oportunidade e não vou largar. Glória a Deus, sei e seja feliz, Deus vai te abençoar. E o impossível ele vai fazer. Quem sabe você tem um vício, cigarro, alguma coisa, que você não consegue abrir mão ainda, mas o Deus do impossível vai te dar essa vitória. Então, nesse caso, pelo entendimento da palavra, é permitido tomar sim. E quem sou eu para julgar? Não, mas eu fumo. Agora, se você fuma, um exemplo, cigarro, tá? Mas você fuma, aí você fala assim, não, isso não tem problema. Não, aí é outra coisa. Aí é comer e beber de maneira indigna. Amém, meus amados? Então, tem que ter entendimento, cada um de nós. Então, voltando a esse assunto aqui do versículo 1, ó. Como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios? Que não faça isso, não sejam carnais. Tem um problema com alguém da igreja? Leve a igreja. Peça ajuda, queridos. Olha, eu tô com uma situação assim. O que é certo nisso aqui? O que a palavra de Deus fala sobre isso? Leve, irmão, vamos lá ver, vamos conversar com a igreja, dê uma opinião de fora. Nós não estamos aqui para brigar, não estamos aqui divididos, né? A igreja, nós somos irmãos, realmente, né? Pela fé, queridos, né? Nós somos irmãos. E a fraternidade espiritual, ela é mais poderosa que a de sangue, queridos.
Falaram para Jesus, Jesus, tua mãe e teus irmãos estão lá fora te chamando. Jesus falou, quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Eu vou mostrar quem é. Esses que escutam a palavra do meu pai são minha mãe, meus irmãos, meus tios e tias. Estão entendendo, queridos? Olha a seriedade, ele está falando, filhos. Por quê? Porque quando nós nos batizamos, nós morremos e ressuscitamos o homem espiritual. Então hoje eu sou mais irmão de vocês do que minha família de sangue. Eu tenho a graça, queridos, dos meus pais, né? Hoje serem meus irmãos na fé também. Glória a Deus por isso. Eu sou extremamente, eu acho que eu posso dizer isso, grato a Deus por essa dádiva, meus amados, né? De ter minha família, né? Tem alguns que faltam, sim, vir para Deus, mas a gente tem orado e pedido a Deus. Mas, por exemplo, meu pai e minha mãe, glória a Deus, eu testemunho, eu conheço, não é porque é meu pai e minha mãe, mas é um homem de Deus. Meu pai é um homem de Deus, e minha mãe é uma mulher de Deus. Eu agradeço a Deus pelos meus filhos que eu tô vendo que eles estão crescendo no caráter de Deus, na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Eu sou extremamente grato, né? Se eu posso dizer dessa palavra extremamente, eu sou muito grato a Deus por isso. Eu agradeço a Deus. Eu agradeço pelo que Deus está fazendo nesse ministério, queridos. Né? Hoje eu tenho a liberdade para pregar sem me preocupar. O que a palavra de Deus diz? É isso e ponto final. Né? Se eu estivesse em outro lugar, você não pode falar, aquilo outro você não pode falar. A única preocupação que eu tenho é a questão da internet. E algumas palavras vai fazer com que o canal seja... Já aconteceu de nós sermos penalizados, vídeos caírem. Aconteceu mais de uma vez. Eu fiquei uma semana, não sei se vocês lembram do programa, acho que no primeiro ano do programa, fiquei uma semana e daí veio outra mensagem. Se tivesse mais um problema, o canal cairia completamente. Então tá bom, então vou ter que me adequar. Não é que eu não vou falar a verdade, mas algumas palavras eu vou evitar, para não ter problema e perder o canal. Amém, queridos? Mas quanto ao ministério, queridos, eu tenho a liberdade para pregar a palavra. Você não pode falar isso. Posso sim, tá escrito, então é o que eu vou falar e ponto final. Não é verdade, queridos? Então, graças a Deus por isso. Eu também agradeço a Deus, né, por esse ministério, queridos, né, pela vida de vocês. Por quê? Porque nós estamos formando pessoas com entendimento. Nós estamos formando crentes fortes. Aliás, essa é a minha oração, né, continuamente, né? Levanta crentes fortes que te conhecem, Pai, que são cheias do teu espírito, cheias do teu amor. Vocês têm notado, né? Isso é uma oração constante que eu tenho, né? Sempre tenho pedido para que Deus venha levantar um povo forte, queridos, né? Lembrei daquele louvor, né? Faz, Senhor, um povo forte marchar sobre a terra quando o vento soprar. É alto esse louvor, né? Quando o vento soprar, tudo vai. Quem conhece isso aí, queridos? Lindo esse louvor, né? Eu já tentei cantar ela, mas eu acho muito alto. E quando eu abaixo muito o tom, da parte grave fica muito grave. Mas é lindo esse louvor. Vou tentar ainda tocar de novo, vamos ver se já melhorou alguma coisa na minha voz. Ou hoje tem as crianças, né? Fala criança, mas são tudo grande aqui, mas eles estão... Deus está usando muito eles no louvor, né? Glória a Deus por isso. Vamos lá, meus amados. Então, leve aos santos. Tem um problema, queridos, né? Com o irmão, leve aos santos. Peça a opinião de alguém que conhece a Deus, alguém que teme a Deus. Não seja carnal, né? Versículo 2. Vocês não sabem... Ao puxão de orelha do apóstolo Paulo. Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Quem vai julgar o mundo é os santos. Quem tem capacidade para julgar as coisas mínimas? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as coisas de menor importância? Vocês estão entendendo? Quer dizer, essa é a primícia. Então os santos vão julgar o mundo. Vocês vão julgar o mundo? Imagina essas coisas mínimas. Agora vai colocar na mão de alguém que não teme a Deus, que vai fazer segundo seu querer, seu entendimento limitado. Porque se conhecesse, tivesse entendimento mesmo, reconheceria a Deus como Senhor e Salvador. Jesus Cristo, seu Filho. Mas se não conhece, vê que a pessoa ela tem uma limitação. Versículo 3, ó. Deixa eu voltar aqui. Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Ou seja, vocês não sabem que até os anjos nós vamos julgar? Quanto mais as coisas desta vida. Uau, né, queridos? Que forte isso. Nós vamos julgar os anjos, pastor? Está escrito aqui, ó. Vocês não sabem que vão julgar os anjos? Que anjos? Os caídos? Provavelmente. Amém, meus amados? Vamos julgar. Vocês lembram aquele livro de Enoque que nós lemos junto? Como que era o nome de Enoque? Vocês lembram? Lá no céu, ele recebeu um nome, né, bem... um nome até eu já escutei algumas vezes aí, mas não fazia ideia, né, que fazia referência ao Enoque. Quem lembra? Coloca o nome ali, queridos. Quem lembra o nome que o Enoque recebeu, né? Será que eu dou uma dica ou não? Daqui a pouco eu falo. E ele foi colocado acima dos anjos mesmo. Aliás, queridos, os anjos,
Eles são seres espirituais que estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Eles estão a serviço da minha vida e da sua vida. É forte isso, nós somos muito maior que anjos, queridos, né? Que interessante isso, né, meus amados? Que interessante isso. Versículo 4. Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas desta vida, designem para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Glória a Deus, né, queridos? Então, se vocês têm questões relativas às coisas dessa vida, queridos, aqui ele está falando sobre o patriarcado, né? Você vê que interessante como é diferente da... Fugiu o nome de novo, né? Do sistema que a gente vive aqui. A monarquia. Democracia, filho. Obrigado. Da democracia. Você vê como é diferente, queridos? Então, você tem alguma coisa relativa às coisas dessa vida? Não vão buscar lá fora. Busquem, designem juízes os que são da igreja. Qualquer pessoa. Pega um ancião, queridos, né? Um ancião que tem um cristão, um ancião aí de idade que teme a Deus, queridos. Olha, você pode ter certeza que ele vai falar coisas extraordinárias. Eu louvo a Deus. Na nossa igreja tem bastante anciãos, né? Tanto, né? Homens, né, como mulheres. Eu louvo a Deus por isso, queridos, né? Tem o seu Aparício, que eu tenho um carinho muito grande, né, por ele, o seu Israel, a Dona Dalva, o seu Israel devem estar assistindo também. Tem um carinho muito grande pelo seu Israel, Dona Dalva, né? O seu Israel tem um testemunho muito lindo, queridos. E ele não fala bobeira, queridos. É bonito de ver ele, quando ele fala bem baixinho, mas quando ele fala ali, eu gosto de ouvir, queridos, né? O seu Aparício também, tem, né, meu pai, Pastor Veiga também. Ou seja, essas pessoas são experientes no Senhor, queridos, né? Têm autoridade para falar. Os pastores, né, receberam de Deus, né? Não é só por causa da idade, né? Porque o próprio apóstolo Paulo falava a respeito do Timóteo. Timóteo, ninguém despreza a sua mocidade, né? O Timóteo cheio do Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Então, até mesmo os que sejam menos importantes. Olha o que está escrito aqui, ó. Glória a Deus, queridos. Que interessante. Isso é só para pessoa espiritual. E lembra que eu comentei esses dias que as igrejas fazem como as empresas, mandam embora os anciãos, né? Os que têm tempo, né, na empresa, mandam embora, faz o acerto, mandam embora e contratam pessoas novas, né? Pessoas jovens que têm disponibilidade horária, que você pode mandar, eles vão obedecer e ponto final, porque não querem perder o emprego. Você promete as coisas para eles ali, e às vezes os jovens não medem esforço, né? Fazem aquilo que não deveriam fazer por causa de uma recompensa do mundo, não é assim, queridos? Agora você fala para um ancião pecar, né? Um pastor antigo, por exemplo, tô falando na igreja agora, voltando para a igreja. Ó, pastor, seguinte, você vai falar pro povo assim, assim, assado. Ele vai olhar e falar, epa, como assim? Não, não é isso que está escrito aqui. Não, mas eu quero que você fale assim, porque assim você vai ver que a igreja vai arrecadar mais. O ancião, ele vai falar na hora, ele vai repreender, tá repreendido em nome de Jesus. Não vou fazer isso não é isso que Deus me chamou para fazer. Vocês entenderam por que tem muitas igrejas que os pastores normalmente são jovens? E ainda tem muitos pastores que são solteiros, né? Tem pastores que tem igreja que os pastores são estimulados a não terem filhos, a fazer vasectomia. Olha, pastor, é por isso? Tô falando a vocês. Por quê? Porque tem filho, tem responsabilidade, filho amadurece. A pessoa ela pensa assim, puxa vida, não vou fazer isso, o que vai ser meu filho? O que meu filho vai pensar de mim? Não é assim, queridos? Às vezes a esposa, às vezes a relação não é muito boa, né? É complicado, queridos, né? Mas por que você vê que tem igrejas que os pastores, a característica dos pastores, no geral, os pastores são jovens? Porque jovem é mais fácil você mandar. Ó, é o seguinte, se você não fazer o que eu tô mandando, eu vou tirar você dessa igreja e vou colocar você auxiliar lá naquela cidadezinha lá que você não quer ir. Aí ele fala, não, pelo amor de Deus, eu vou resolver isso aqui agora. Aí ele esquece de Deus e resolve da maneira carnal. Eu sei o que é isso, queridos. Eu tô falando porque eu entendo isso aí. Então, queridos, né? Esse é o motivo, tá? Os anciãos precisam ser valorizados, queridos, né? Porque é a sabedoria da igreja. Vamos continuar, versículo 5. Eu digo isso para envergonhá-los. Acaso há entre vocês alguém suficiente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Ou seja, no meio da igreja não tem uma pessoa que possa auxiliar vocês nessa situação? E puxão de orelha, né, queridos? Ou seja, tem uma congregação aí, não tem ninguém que possa falar o que é certo e o que é errado. Ninguém sabe o que é certo e errado. Ninguém lê a Bíblia aí, não? É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo isso, né? Ninguém lê a Bíblia aí? Ninguém tem temor de Deus? Versículo 6. Mas, ao invés disso,
um irmão vai ao tribunal contra outro irmão. E isso diante de descrentes, queridos, né? Ou seja, ímpios, né? Ou seja, um irmão leva o outro irmão ao tribunal para que um descrente, ou seja, um ímpio, alguém que não conhece a Deus, julgue a causa dele, que estava dizendo lá no versículo 1, né? O fato, queridos, de haver litígios, problemas entre vocês, já significa uma completa derrota. Ou seja, se você já tem essas questões de não, isso é meu, isso não é meu, você me defraudou, não, eu não defraudei. Só o fato de existir isso já significa. Queridos, olha como eu estava ministrando ontem, quando você conversa com alguém, você começa a entender as pessoas. Eu não sei se isso é um dom, eu acredito que não é, querido. É simplesmente você caminha com Deus, fica mais. A luz, ela mostra as coisas, não é uma questão de dom. Então, quando você vai conversando com a pessoa, você sabe, essa pessoa está meio depressiva. Essa pessoa, ela tem fé, mas ela ainda tem imaturidade. Ou seja, você começa a ver. Essa pessoa, ela não entende o que ela está falando nessa área. Mas não tem problema, que nós estamos aprendendo, né? Mas a questão, você vai conversando, você vai entendendo, né? Eu, por exemplo, às vezes as pessoas iam conversar comigo no início, né? Na minha caminhada, muitas vezes. E elas vinham pra mim falando assim, olha, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque aquilo, Deus me usou nisso aqui, nisso aqui. Eu, no início, como eu tinha imaturidade, eu pensava assim, nossa, por que o fulano quer se aparecer? Será que ele quer ser maior que eu? Deve ser isso, né? Ele não me vê como homem de Deus, né? Um obreiro ou um pastor, né? No início do ministério pastoral. Eu cheguei a pensar isso, queridos. Aí depois eu comecei a entender com a maturidade, eu entendi, não, quer dizer, ele só quer mostrar que ele é um homem de Deus também. Só que as pessoas, às vezes, elas não entendem, daí eu entendi que eu também fazia isso, eu reconheci isso também. Às vezes eu encontrava um pastor, alguém que eu considerava um homem de Deus, olha, Deus me usou assim, porque um dia ele fez aquilo, eu falei, olha só, ou seja, a maturidade, fala assim, não é assim. Então hoje, quando eu vejo as pessoas falando, eu fico feliz, glória a Deus, mas no passado, né, eu pensava, por que o fulano fica falando? Será que ele quer dizer que eu não sou homem de Deus e ele é um homem de Deus? Olha, né, a imaturidade e ignorância que eu tinha nesse tempo, né, nesse sentido. Aí depois você vê que não é assim, queridos, ou seja, né, você vai conversando, você vai entendendo, você vai reconhecendo espiritualmente como funciona. Aí o apóstolo ele vem e diz aqui, só o fato de haver essa contenda entre vocês já significa uma completa derrota. E ele está certo, queridos, né? Ele está falando pelo Espírito de Deus. Marido e mulher estão brigando? Então, por que estão brigando? Não deviam estar unidos? Não deviam ser os dois em unidade para buscar Deus? Mas por que o marido está brigando, puxando uma corda e a mulher está puxando a outra ponta da corda? Por que estão provando quem é o mais certo, quem é o mais errado, por que isso, por aquilo? Já mostra, queridos, que existe ali, o diabo ele tá, ó, aplaudindo. Ó. Isso, continua, briga, o diabo tá assim. Você tá entendendo, queridos? Os irmãos da igreja, não, porque o fulano não sei o quê. Por que tá tendo essa briga? Não deviam estar conversando, não deviam estar olhando, né, para o crescimento da obra, né, para fazer a vontade de Deus, queridos, né? Por que estão brigando, disputando cargo? Não, porque o fulano era meu lugar. Opa, isso mostra uma maturidade. Deus, ele tem o plano dele, né, o ministério, a bênção, o galardão dele para cada um. E ele não atrasa o seu galardão. Ah, porque o pastor ele não me vê, eu tô aqui, o pastor não quer me colocar de obreiro. Queridos, é Deus que coloca. E ninguém vai impedir. Olha Deus falando, olha Davi, eu te tirei lá de trás das malhadas. Imagina que o Samuel foi da casa de Jessé e passou o primeiro filho de Jessé. Ele falou, certamente está diante do Senhor, seu ungido. Deus falou, você está vendo tudo errado, Jessé. Samuel. O homem vê a aparência, mas eu olho o coração. Não é esse, eu rejeitei, não é ele. Aí passou o outro, então é esse, não é. Então é esse, também não é. Passou 6 filhos de Jessé. O Samuel falou assim, ei, acabaram os seus filhos? Não, tenho ainda um, mas ele não é ele, porque eu já mandei ele ficar lá, porque com certeza não é ele. Manda chamá-lo, porque essa mesa é para ele, nós não vamos nos assentar enquanto ele não chegar. Aí chegou o Davi com cheiro de ovelha, né? Não estava pronto, não estava arrumado, não estava banhado, e chegou lá e Deus falou, levanta e unge-o, porque é esse. Glória a Deus, queridos, ou seja, Deus não vai tardar a sua bênção, queridos. Deus não vai tardar. Ninguém vai impedir. Ah, pastor, mas o inimigo impediu a bênção 21 dias de Daniel, queridos. Queridos, você pode ter certeza que tudo tem um propósito. Ele pode até tentar se levantar, mas ninguém vai impedir, agindo Deus, quem o impedirá, está escrito. Ah, mas o povo de Israel precisou dar 40 anos, volta no deserto, 40 anos, pastor. Mas porque eles não estavam prontos para chegar.
Eles saíram da escravidão com cabeça de escravos, com mente de escravos. E como assim vai tomar posse da terra prometida? Deus deu a oportunidade para eles, mas Deus sabia, Deus já tinha dito a Moisés: Moisés, esse povo é de dura serviço, eu tenho observado esse povo, ele é de dura serviço, eles não vão entrar no meu descanso. Por toda oportunidade que tinham, eles blasfemavam de Deus. Queriam apedrejar Moisés, queriam apedrejar Arão, e Moisés estava lá intercedendo. Deus falou: tudo bem, Moisés, eu te dei autoridade sobre o povo, tá tudo certo. Mas olha, Moisés, vou te dar uma ideia melhor. Eu vou tirar esse povo, vou exterminar esse povo, porque esse povo eles não querem me servir. Eles não acreditam em mim. A cabeça deles... Imagina, eles chegaram e falaram assim: estamos cansados desse pão vil, maná. Pão vil, o que é vil? Mal, maligno. Nós estamos cansados desse pão vil, nós estamos com saudade das panelas cheias de carne do Egito. Eles eram escravos no Egito, como assim panela cheia de carne? A gente não é escravo e não tem a panela cheia de carne todo dia, não é verdade, queridos? Eu não como carne todo dia. Carne vermelha é carne, de vez em quando a gente come carne de frango, glória a Deus. De vez em quando é o ovo, e glória a Deus pelo ovo. Não é assim, queridos? Eu tenho carne todo dia, glória a Deus. Eu não tenho todo dia, queridos. Estou falando de maneira sincera. E não estou reclamando a Deus, eu louvo a Deus. Glória a Deus, porque Deus não deixa faltar alimento e nós comemos muito bem, obrigado. Amém, meus amados? Então, como que eles eram escravos, tinham carne à vontade, panela cheia de carne todo dia? E Deus falou: Moisés, eu vou eliminar esse povo e de você eu faço uma grande nação. Moisés: não, Senhor, vão dizer, o que vão dizer aí por aí? Vão dizer que o Senhor não tinha condição de guiar eles e matou eles no deserto, né? Então tá bom, Moisés, né? E foi justamente o povo que fez com que Moisés fosse impedido de entrar na terra prometida. Pressionaram Moisés a tal ponto que ele nem ouviu o que Deus falou, pegou o cajado na segunda vez e BAM! Deu uma cajadada na rocha. Não é verdade, queridos? E aí o que aconteceu, Moisés? Você não vai entrar na terra prometida. Mas por que assim? Você não prestou atenção no que eu falei. Eu vou te fazer o seguinte, eu vou te mostrar lá, mas você não vai poder entrar, tá, meu querido? Ah, pastor, então Moisés foi pro inferno? Não foi. Ele foi salvo? Foi, com certeza. Como o senhor sabe? Porque ele apareceu na transfiguração para Jesus. No Monte da Transfiguração. Glória a Deus, queridos. Vocês entenderam, meus amados? O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Então, se você está vivendo briga, contenda entre irmãos, queridos, seja espiritual e cesse essa briga. Peça perdão se você tiver que pedir perdão. Libere perdão se você tiver que liberar perdão. Fique no prejuízo se você tiver que ficar no prejuízo. É assim, queridos. Ah, pastor, meu fulano está me devendo. Olha, irmão, quer saber de uma coisa? Diante de Deus, você não tá me devendo mais nada, meu irmão. Eu te amo, Deus abençoe você, só não vamos ficar brigados entre nós. É capaz da pessoa ficar até constrangida, falando: não, agora tem que pagar essa pessoa, agora. E se não pagar, também, glória a Deus, porque quem vai te abençoar é Deus. Tenha certeza, creia nisso. Fique no prejuízo, queridos. Ó, tá aqui, ó. Por que vocês não preferem sofrer a injustiça? Sofra a injustiça. Por que vocês não preferem sofrer o prejuízo? Olha que maravilhoso, queridos, né? Como a gente vem alinhado, né, na palavra. Ou seja, sofra o prejuízo, sofra a injustiça, querido. Não, eu não. Ninguém vai passar por cima de mim. Querido, Jesus, ele sofreu quanta injustiça sobre ele. Ele foi crucificado como malfeitor. Foi ultrajado, queridos, e não ficou praguejando, nem reclamando. Não, queridos, pelo contrário. Como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, né? Então, guarda isso aqui, queridos, ó. Eu queria que vocês guardassem aqui no teu coração. Por que por que não preferem sofrer a injustiça? É uma pergunta. Lembra disso. Por que eu não sofro a injustiça? O que mais? Por que vocês não preferem sofrer? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Queridos, você nunca vai ficar no prejuízo com Deus, ainda mais se você obedecer a Deus. Amém, meus amados? Toma isso como para tua bênção, para tua vida. Ah, mas o fulano ele vai sair por melhor, queridos. Não vai, meus amados. Quando você sofre o prejuízo por fé, por obediência à palavra de Deus, pode ter certeza que Deus tem algo grande, do jeito dele, no tempo dele, tá? Tô falando isso para que você sofra o prejuízo, não, porque Deus vai ter algo bom para mim ali. Não, é o tempo dele, do jeito dele, tá, queridos? E do jeito dele é infinitamente melhor, como tá escrito, né? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. Forte isso, queridos, né? Isso aqui é a nossa...
O apóstolo, né? Deus, através da vida do apóstolo, está mostrando como que nós devemos agir entre os irmãos, meus amados. A igreja, né? Não causa injustiça, queridos. Em vez de você sofrer, as pessoas fazem o quê? Elas que causam injustiça e prejuízos. E faz isso contra os próprios irmãos. Tem uma fama, meus amados, né? Eu não sei hoje como que é a questão de financiamento. Mas eu lembro que tinha uma época que quando você falava que você era pastor evangélico, os bancos não financiavam. Por quê? Porque os pastores evangélicos eram caloteiros, tinham uma fama de caloteiros. Vocês sabiam disso? Quando se faz negócio no comércio, numa época, eu não sei como que é hoje também, querido, eu não posso dizer, mas eu lembro que já vi isso. Quando fala, é crente, então não faz negócio. Por quê? Porque crente é caloteiro. A taxa de inadimplência de crente é grande, queridos, né? O crente fala, mas não faz. Que maldição, queridos, essa fama, né? Imagina, crente não tem palavra? Crente é caloteiro, promete, não cumpre, não paga, fica devendo. Misericórdia, né, queridos? Versículo 9. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Ou seja, quem causa injustiça é chamado do quê? Perverso. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, meus irmãos. Agora vamos ver, ó. Nem imorais, preste atenção, nem os idólatras, nem adúlteros, lembra do adultério, já começa no coração, tá? Homossexuais, aqui tá bem claro, tá? Na versão NVI tá o nome aqui, ó. Homossexuais, sejam passivos ou ativos. Na outra Bíblia fala afeminados, queridos. Também não. Nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem os caluniadores, nem os trapaceiros herdarão o reino de Deus. Todas essas pessoas não herdarão o reino de Deus. Ele está falando aqui, vou de novo ler aqui em cima, ó. Não se deixem enganar. Eu quero me enganar porque eu sou um desses tipos de pessoa e eu vou pro reino de Deus. Você está se enganando, é o que está dizendo ali. Não é o que eu estou dizendo, é o que está escrito ali, ó. Não está escrito ali? Não se deixe enganar. Vou ler de novo. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. É o que está escrito na palavra. Mas eu acho que não é bem assim. Então você está se enganando, porque a palavra está dizendo isso. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Tudo me é permitido, queridos. Eu posso fazer todas as coisas, mas nem todas as coisas convêm. Você pode fazer tudo, só que algumas coisas não convêm. O que não convém? Algumas coisas em alguns momentos. Amém, meus irmãos? Tem coisas que não convém, mas tudo é permitido, continua sendo tudo permitido. Não é porque nem tudo convém que se quebra tudo é permitido, né? A gente vê naquela versão, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, tudo é permitido. Tudo é tudo. Você tem liberdade para fazer tudo, mas nem tudo convém. O nem tudo convém não quebra isso. É que algumas situações, né? Algumas coisas em algumas situações. Então não convém. O que mais? Ele repete. Tudo me é permitido, novamente, para você ver que esse aqui não anulou esse, por isso ele é repetido aqui. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Posso fumar? Pode. Só que o cigarro ele causa dependência. Você vai ficar dominado por ele. E se você tiver um outro Deus, porque você foi dominado, ele passou a ser teu Deus, ele te dominou. Passou a ser teu Senhor. Aí Jesus já não pode mais ser teu Senhor. Você está entendendo? Isso vale para tudo. Eu falei do cigarro, mas é para tudo. O pecado gera escravidão. Então, se você cometer pecado, você pode cometer? Pode. Mas é melhor você se arrepender e não cometer mais, queridos. Porque se você achar normal, você vai ser escravizado. Aí Jesus já não pode ser teu Senhor. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá ambos. Então, tanto o alimento foi feito por um propósito, né? O estômago foi feito para receber esses alimentos. E um para o outro, né? Mas Deus vai destruir tanto um quanto o outro. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo, queridos. Né? Então aqui você vê que ele fala que o alimento foi feito para o estômago para o alimento. Ele está falando sobre o quê?
imoralidade, tá, queridos? Então, o teu corpo, queridos, é para a glória de Deus. O que foi feito, cada coisa que foi feita tem propósito. Então, não misture, queridos, não quebre aquilo que Deus criou. Não inove, não faça aquilo que vá além da palavra de Deus. Lembra que foi dito? Logo no versículo, capítulo 1. Por quê? Ó, para o Senhor e o Senhor para o corpo. Não é feito para a imoralidade, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Então, Deus tem o poder e ressuscitou Jesus Cristo. Não ressuscitou dentre os mortos no terceiro dia? E também vai fazer o quê? Vai fazer conosco. Então, quando chegar a época de nós partirmos daqui, que não se preocupe, Deus ele tem a promessa que ele vai nos ressuscitar. E aqui está confirmando essa promessa. Vocês não sabem que seus corpos são membros de Cristo? Uau, queridos, nós somos igreja, tá? Fala igreja que nós fazemos parte da igreja. Literalmente, nós somos o quê? Membros do corpo de Cristo. Então, ou seja, eu não sou a igreja sozinho, eu faço parte. O membro também não é corpo. O membro é só um membro. Se ele estiver fora do corpo, ele não é nada. É alguma coisa que está prestes a morrer, não é verdade, queridos? Só no corpo o membro tem vida. Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? Ou seja, eu vou pegar o que é os membros de Cristo da igreja e vou fazer o quê? Ter relação com uma mulher, né, do mundo, uma prostituta? De modo nenhum. Como assim vou pegar o corpo de Cristo para me unir à prostituta? Olha a seriedade, ele está falando de imoralidade novamente, queridos. Vocês não sabem que aqueles que se unem a uma prostituta é um só corpo com ela? A relação sexual faz com que os dois se tornem um, queridos. Por isso a relação sexual é extremamente importante no casamento. A relação sexual, ela quebra a divisão, porque os dois se tornam o quê? Um corpo com ela. Aí nesse caso com a prostituta. Quer ser um corpo com a prostituta? O corpo de Cristo com... Não dá. Mas quando o marido tem relação com a sua esposa, a esposa com o marido, acabam-se as divisões. Por quê? Porque eles se tornam um só corpo, um só pensamento. E em Cristo, um só espírito. Vocês estão entendendo, queridos? Por que as pessoas têm dificuldade no casamento de ter relação, os casal, marido e esposa? E daí, antes de casar, quando eram namorados, quando eram noivos, ficavam se ardendo. Por causa da juventude, pastor, é a testosterona, é o estrogênio. Não, queridos. É porque ali, quando não é casado, o inimigo incita. Mexe com os hormônios, sim, e incita. Por quê? Porque é pecado, é fornicação. Mas quando é casado, aí tem a bênção de Deus. Na verdade, tem a direção para que isso aconteça. Aí o que faz? Não, tô com dor de cabeça. Não, porque eu tô trabalhando demais. Não, porque isso, porque aquilo. Tá, entendi. Não, é espiritual, queridos. É espiritual. Aqui, ó. Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Então, você quer ser uma carne com a sua esposa, com seu marido e Jesus? Ou, aqui no caso, com uma prostituta. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Está falando de unidade e de unidade novamente. Fuja da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que vocês cometem, que alguém comete, fora do corpo os cometem. Mas quem peca sexualmente, queridos, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Então o Espírito Santo mora em mim e em vocês, queridos. Não cometam pecado sexual, queridos. Lutem, queridos. Não aceitem, não achem normal. Não é, ou seja, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmo? Você não é dono da sua vida. Jesus é o seu dono, querido. Entenda isso. E para terminar, vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Amém, meus amados? Que palavra, que capítulo maravilhoso hoje, né, queridos? Glória a Deus, meus amados. Toma posse, meus amados, do que foi ministrado hoje. Tivemos um formato um pouco diferente ali, né? Vamos ver se a gente consegue fazer alguns cortes. Se você faz corte, queridos, né? Eu te dou autorização para você fazer corte, queridos, tá? Se você sabe fazer, a gente tem um pouco de dificuldade para fazer, mas se você sabe fazer corte, você que está me assistindo aí, você tem autorização para pegar qualquer pedaço ali, trecho, né? E colocar, fazer corte. Só me marque para mim poder ver. Então eu te dou autorização para você fazer, tá bom, queridos? Em nome de Jesus. Se você gosta,
né? Não sei se você sabe fazer isso, cortar um pedaço, uns trechos, alguma coisa que falou com você, uma coisa importante, coloque ali, queridos, tá? E tem a autorização para fazer, tá bom, queridos? Em nome de Jesus. Glória a Deus! Vamos encerrando então o nosso programa de hoje, meus amados. Faz assim com as suas mãos. Que a graça, a paz, as misericórdias e consolações do Espírito Santo sejam e estejam na vida e através da vida de cada um de vocês. E isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Queridos, fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. E até amanhã com mais um programa Alicerçados no Amor de Deus, às 21 horas. E amanhã também tem o culto. Amanhã eu acho que eu vou ministrar. O Pedro ele tem um horário bem certinho do negócio da autoescola dele, no horário do culto amanhã. Então eu vou estar ministrando amanhã na quinta-feira na igreja, tá bom, queridos? Até amanhã, se Deus quiser, e 21 horas o programa Alicerçados, em nome de Jesus.